Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, que sempre está aqui toda semana levantando uma série de discussões, debates interessantes para fazer com que você consiga compreender ainda melhor o mundo que nos cerca, com toda a sua complexidade e toda a sua crueldade, toda a sua poesia e tudo que, enfim, estiver inerente à vivência do ser humano na sociedade. Eu sou o professor Pablo Magalhães e a nossa mesa está composta pelo senhor Kleber Roberto. E aí, galera, beleza? Márcio Fabiano. Olá, minha gente. Tava com saudade de vocês, hein? Tinha uma semana ou duas que eu não participava, mas estou aqui firme e forte com essa galera bonita. E a senhora Lídia Verônica. Oi, oi. Então estamos aqui mais uma vez para o podcast de número 71. E é pauta aberta porque nós temos muita coisa para falar. A América Latina está pegando fogo. Quem acompanha a gente lá no YouTube já viu o vídeo meu, o vídeo da Bianca falando sobre esse assunto. E o Brasil também está em chamas e o mundo todo está em chamas. É uma coisa louca. A gente não está conseguindo dar conta de tudo, né? Então, pauta aberta hoje para a gente debater sobre esses assuntos todos. Lembrando que o Enem já aconteceu e você que acompanhou o Historiante, será que você soube fazer a redação do Enem, Kleber? Foi uma redação que pegou muita gente de surpresa, mas se você acompanha os podcasts do Historiante, você conseguiu responder muita coisa na prova do Enem, porque nós falamos sobre SUS e ele foi tema de perguntas. Pois é, eu acho até que o próprio tema da redação, quem escutou o podcast do Historiante teve muita coisa para falar, né? Porque a gente falou sobre essa questão da falta de investimento no cinema, só que não foi necessariamente sobre o cinema. Só que Lídia Verônica está lembrando aqui que as arretadas falaram sobre. As arretadas falaram sobre cinema e a questão da mulher, né, no cinema. E isso é democracia. Faz parte da democratização ao cinema a participação da mulher, porque ela também é povo, né? Ela representa uma classe, enfim, que não tem voz. Então, a gente poderia ter falado disso também. Se vocês poderiam ter falado disso na prova, sobre a representação da mulher, né, no cinema, enfim, como democracia. A democratização do cinema. Democratização do cinema. Isso. Enfim, e outros trans, enfim, você poderia acrescentar outras minorias negras também. Perdão, Kleber, pode falar. E também tem outra coisa, bicho. Lembrando aqui do nosso podcast sobre literatura popular, que nós tivemos a participação do Braulio Tavares, nós tivemos participação do Toninho Castro. Nós falamos sobre cinema e nós falamos sobre investimento ao cinema, a questão da Lei Rouanet, né? E nós falamos também vários assuntos sobre temas relacionados à sociologia, como desigualdade, temas filosóficos aqui no nosso podcast que caíram na prova do Enem. Ou seja, é uma fonte não somente para a redação, mas para a própria prova de ciências humanas do Enem e outros vestibulares. Vocês estão com um prato cheio, só é você ligar o seu fone de ouvido no seu celular, acionar o seu agregador de podcasts e ficar atualizado no Historiante. E eu queria só dizer a vocês que nos seguem, que quando vocês seguem a gente aí de verdade, com fidelidade, vocês acabam tendo como se diz, um material consistente e bacana que vocês acessam a qualquer momento para vocês estarem refrescando a memória, fortalecendo os argumentos de vocês e escrevendo. Eu, professor Márcio, de vez em quando estou aqui falando de um filme, de uma série, a gente está sempre discutindo, a gente está sempre indicando. Reparem que esse é o nosso espírito aqui do Historiante. A gente indica, mostra um caminho a vocês e vocês fazem as ideias de vocês, formulam os argumentos de vocês, criam o seu próprio pensamento. Pois é, então o Historiante aí sempre contribuindo com a sua formação em vários aspectos. E quem acompanha o Historiante tenho certeza que teve muita coisa boa para fazer no Enem, só que
não podemos esquecer e devemos lembrar que não existe apenas a redação para o Enem, não existe apenas a prova do Enem, você tem vestibulares, concursos, a FUVEST que está chegando aí, e você precisa se preparar. Então, galera, continuem ouvindo o podcast do Historiante, que ainda tem muita coisa bacana para chegar aí. Só que antes da gente entrar na nossa pauta, que não tem pauta, nós vamos para os nossos recadinhos. Se você nos acompanha há um bom tempo, curte nosso conteúdo e gostaria de contribuir conosco, seja um apoiador. Vá no apoia.se/historiante e faça um apoio a partir de R$4. Você nos ajuda a manter esse projeto e ainda entra para o nosso grupo de vantagens. Pois é, você tem várias recompensas. Sorteios mensais de livros das nossas editoras parceiras, descontos em nossos minicursos online na nossa plataforma, em nosso site, historiante.com.br, conteúdo exclusivo no grupo para apoiadores lá no Facebook, além de minicursos exclusivos que só os nossos apoiadores têm acesso, além da possibilidade de você decidir pautas conosco e também de você participar dos programas, né, das gravações dos programas, vídeos e podcasts conosco. Então, o que você está perdendo de ter todas essas vantagens. Então vai lá no apoia.se/historiante e faça o seu apoio. Tem uma novidade que eu acho que quando esse podcast for ao ar, ele já vai estar no ar. A revista O Historiante está de volta. Terminei hoje de fazer as edições e ela está disponível para os nossos apoiadores. E você que não é apoiador, mas gostaria de ler a nossa revista, entre lá no historiante.com.br, clique lá no menu Revista e faça a sua aquisição da nossa revista, que vai estar custando não sei quanto, acho que R$4,90, não lembro mais, mas vai estar lá disponível no nosso site. Adquira, o nosso dossiê está ligado à ditadura militar no Brasil, um tema necessário para que a gente reflita, mas tem muitos outros artigos lá fantásticos que você pode adquirir. Além disso, baixe o nosso aplicativo e fique por dentro das nossas atualizações. Vá lá na Play Store, baixe o Historiante no seu celular, ele é levinho, não atrapalha o funcionamento dos outros aplicativos, ele é bem pequenininho e ele funciona como conhecimento na palma da sua mão. Você quer saber mais sobre a Primeira Guerra Mundial? Abre nosso aplicativo e você vai ter lá aulas em áudio, você vai ter apostilas, você vai ter cards de resumo, você vai ter simulados, você vai ter uma infinidade de conteúdo na palma da sua mão, bem levinho para você acessar. História, filosofia, sociologia, atualidades e mais. Quem curte nosso podcast tem as atualizações primeiro lá no aplicativo. Então, baixe o nosso aplicativo e fique por dentro de todas as nossas atualizações. Além disso, conheça a nossa família historiante de podcasts. Além deste, o Historiante, você tem o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, e o podcast das Arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais, políticos, econômicos, culturais, musicais, filosóficos, etc. e tal. Agora sim, vamos para a nossa pauta. E aí, gente? Na Bolívia, foi golpe ou não foi golpe? Rapaz, é o seguinte, foi golpe, certo? Foi um golpe na mão grande, foi um golpe muito descarado, mas tem outra coisa, sabe? O Evo Morales, ele meio que provocou esse tipo de coisa. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu sei que a ideia que ele tem é a ideia de que preciso lutar pela minha população, logo preciso me candidatar constantemente, preciso ser o presidente para fazer isso. E não pensa na ideia de que, bom, se eu passar o bastão para alguém tão interessado, tão capacitado e tão preocupado com a população quanto eu posso fazer com que a minha população, o meu povo, ele continue sendo respeitado. Então, foi golpe, mas de certo modo o Evo Morales ele provocou esse processo a partir do momento em que ele forçou uma candidatura dele, né? Não sei se vocês concordam comigo sobre esse assunto. Realmente, Evo Morales ele acabou, digamos, entrando em estado de saturação devido a essas várias reeleições dele. E houve também aquele problema no período eleitoral, que aí eu não vou entrar nesse mérito porque eu não estava lá, eu não sou um observador político das organizações dos Estados Americanos, que estava lá verificando. Teve aquele período de interrupção de 1 ou foi 2 horas,
que a contagem de votos ficou parada e de repente quando voltou, o Evo Morales já tinha conseguido abrir uma quantidade de votos suficientes para não ter segundo turno. Aí teve as denúncias de que houve uma manipulação eleitoral e Evo Morales ele até tentou vou dizer, não, se teve, vamos fazer novamente uma nova eleição. Mas aí o movimento de golpe, o movimento golpista já estava em andamento e aí ocorreu todo esse imbróglio que está ocorrendo hoje na Bolívia. Evo Morales obrigado a renunciar para não morrer ou ver membros de sua família serem mortos, porque membros da direita estavam atacando tanto a casa dele como a casa de parentes dele, de pessoas próximas a ele. A senadora, que é a Ariana Nórdica, eu acho que ela deve ser da Noruega ou Suécia, que se autoproclamou presidente da Bolívia. Vocês até podem me ajudar qual país que ela é, porque ela disse que é Ariana Nórdica, então ou é da Suécia ou é Noruega. Ela, numa reunião no parlamento que não tinha nem 10% dos políticos, ela se autoproclamou presidente. E a Bolívia se tornou esse caldeirão de revolta, porque Evo Morales ele tinha um apoio popular e ainda tem um apoio popular muito grande no país. E esse apoio popular foi às ruas e está nas ruas para evitar que a Bolívia ela se torne num estado, uma autocracia teocrática, cristã, ariana, nórdica, de extrema direita. Eu concordo com vocês e queria acrescentar uma coisa. Uma coisa que me incomoda muito são os personalismos. Tal qual você, meu querido Kleber, eu não sou observador gabaritado das organizações dos Estados americanos, mas a gente que acompanha a política, que lê as notícias da América Latina, sabe muito bem que Evo Morales tentou mexer na Constituição para que ele continuasse sendo candidato. Não acho isso salutar, não acho que isso fortaleça a democracia, não só na Colômbia, como também no resto da América Latina, porque, de uma certa forma, todos nós sabemos, quando um de nossos irmãos fica numa situação ruim, desequilibra todo esse esqueleto que somos nós aqui debaixo da linha do Equador. Então me incomodava, me dava uma certa, me causava bastante constrangimento ver essas tentativas de Evo. Evo é um líder popular, tem seus méritos, ele trouxe a população indígena para o protagonismo, uma população que era de segunda, terceira categoria. Verdade seja dita. Agora, o fato dele ter conseguido isso não dá a ele, nem a qualquer um, ou da direita ou da esquerda, de dizer, se eu fiz o bem, eu continuo eternamente. Eu acho que o grande problema nesse momento, nos últimos 30, 40 anos, dessas lideranças de esquerda latino-americana que vem surgindo, o grande problema deles é que eles não conseguem, não sei aí, vamos debater aqui, por quais motivos, não conseguem passar o bastão, não conseguem formar 2, 3 lideranças, 2, 3, 4, 5 nomes que possam assumir, porque esse, gente, é o eixo da democracia. Eu defendo a democracia. A democracia tem seus defeitos. A democracia está sendo questionada, mas desde que se iniciou a era moderna, nós sabemos que é a única que tem avançado, fazendo com que a gente avance. Então, esse incômodo com Evo eu tenho. Agora, contudo, não admito, não apoio, não concordo com o que está sendo feito lá. Porque foi um golpe, realmente, um general sugerir, general não sugere nada. Generais ficam nos seus quartéis aguardando ordens do grande comandante. O grande comandante, nos países democráticos, é o chefe de Estado, é o chefe de governo. Não que generais não mereçam destaque, merecem sim. Generais são formados para entenderem de estratégia, são formados para entenderem de logística, são formados para entenderem de relações internacionais, mas não são formados para irem à televisão e dizer, nós sugerimos que você saia. Não, o general deveria ter dito, nós
enquanto Forças Armadas, estamos aqui para garantir o direito pleno de qualquer cidadão e de garantir que haja uma transição segura. Transição essa que não está havendo, porque já se contam aí mortos e feridos. Não é verdade? Então, e além do que, já há notícias, já no Twitter e em outras redes sociais, informando que antes da sugestão dos generais, não é, houve um acréscimo de 100, 150 mil até 300 mil robots, né, de perfis falsos, sugerindo a saída de Evo Morales. Então, nós agora... Foi detectado 68 mil. Não é, Lídia? 68 mil contas falsas. 68 mil contas falsas. Reparem, 68 mil contas falsas, façam isso exponencialmente do quanto isso está gerando intranquilidade e reverberando mentiras pelas redes sociais. Quer dizer, nós agora precisamos fortalecer a democracia, respeitando as constituições de cada país, exigindo que as Forças Armadas cumpram o seu papel de Estado, que não é atacar o povo. Exército não mata seu povo. Exército protege seu povo. Não é? E, além do que, ainda temos agora que sermos fiscais, observadores de robots. Não, essa questão do preconceito, né? Que as incitações ao ódio, né? Que começam, né? A incitar essa manifestação pública e a vontade, né? De todo tipo de preconceito, racismo e perseguição às minorias, né? A gente está vendo isso no Brasil também, né? E lá chegou ao poder, né? A perseguição, né? Enfim, o ex-presidente da Bolívia, que também está exilado, né? O ex-vice-presidente da Bolívia, que está exilado, fala faz a comparação, né? Da Bolívia com o Brasil, todo esse sentimento de ódio e perseguição. Lá eles perseguem os índios e no Brasil é perseguido os índios, os negros, os mestiços, os nordestinos. Ou seja, nós estamos sempre sendo escravizados pelos brancos, né? Então esse é um ponto em comum entre o Brasil e a Bolívia. O peso da escravidão dos brancos contra o povo de origem, né? Enfim. E a Bolívia, né, está um pouquinho avançado essa questão de ir às ruas e perseguir. Se eu não me engano, existe em La Paz ou na Santa Cruz. Santa Cruz, existem grupos de pessoas que andam com paus na mão, incitando e cantando hinos para agredirem os índios, né? Em La Paz também. Enfim, sempre perseguindo as minorias. E aí, no Brasil, como... Desculpa, eu não percebi se o Kleber falou sobre o assunto do racismo, que está agora no Brasil, está muito... É como se as pessoas tivessem perdido os freios inibitórios, né? Elas estão à vontade para serem preconceituosas, racistas, e perseguirem as minorias, né? A gente sabe que o grupo LGBTQ é um dos que mais sofrem, né, com essa perseguição, esse ódio e essa ideologia política que fomenta o ódio social. E o Brasil está caminhando, né? A gente não sabe, o futuro político do Brasil é um pouco incerto. Apesar de a gente ter, né, o presidente aí com eleições e tudo mais, a gente não sabe a reviravolta que pode dar ali na frente, né? Como está vendo todas essas convulsões da América Latina, é possível que o nosso futuro também seja um golpe, com o presidente falando abertamente coisas absurdas e sendo contra os seus próprios aliados. A gente não sabe quem pode tomar o poder amanhã, e a gente só tem a certeza de que o ódio é o que está aí nas ruas, está na ideologia política e social, enfim. A Bolívia, todos os outros países ao nosso redor, né? As minorias estão sendo perseguidas, e no Brasil não está sendo diferente, e podemos ser a próxima Bolívia, quem sabe.
apesar de que o nosso presidente seja da extrema-direita, ele conquista inimigos diariamente que estão em torno dele mesmo, né? Enfim. E o próprio ódio que ele plantou na nossa população pode virar contra ele mesmo, né? E, enfim, foi golpe, né? Como o Kleber afirmou aí, foi golpe na Bolívia e a democracia com certeza está sendo ameaçada. E a gente pode perceber que o povo está insatisfeito, né? O que supostamente foi usado para cometer o golpe foi a insatisfação popular. E hoje a gente vê, né, que a população está mais insatisfeita agora do que a gente podia ver, né, se manifestando antes. O que eu ia falar estava ligado a essa questão desses bots que foram criados, porque já circula a informação de que existe dedo do Ernesto Araújo, o nosso chanceler maluco, como um dos organizadores do golpe na Bolívia, que ele teria articulado os setores para que eles tivessem uma espécie de modus operandi muito parecido com o que aconteceu no Brasil nas eleições presidenciais, com esses bots todos atacando o Evo Morales. Então é uma coisa ainda mais grave. É um golpe sendo organizado, inclusive, com agentes brasileiros, no caso do Ernesto Araújo, né? Então, até que ponto chega isso? Eu li um artigo interessante do El País recentemente, que aconteceu isso na Bolívia. Os golpistas levantaram a ideia de que agora nós estamos tirando o mal e estamos colocando de volta Deus na presidência da Bolívia. E aí o artigo do El País falava sobre o movimento neopentecostal e como esse movimento neopentecostal está abalando as democracias na América Latina, trazendo essa ideia de uma teocracia para as repúblicas latino-americanas e, consequentemente, a luta contra o mal. Quem é o mal? Quem é o mal? São os grupos LGBTs, são os negros, são os indígenas, são as religiões dos indígenas, as religiões africanas. E então, o que é que a gente está assistindo? O abalar da democracia latino-americana, tendo como base o fundamentalismo religioso. Exatamente. Aí, vou mais adiante. O fundamentalismo religioso do Oriente nasceu a partir do momento em que os Estados Unidos e a Rússia também, né, a União Soviética, começaram a se intrometer nos assuntos locais. Vide o Afeganistão, vide vários outros países do Oriente, né, do Oriente Médio, inclusive. Aí a gente está vendo aí o fundamentalismo religioso. O que pode acontecer se na América Latina a mesma coisa acontecer? Se é o que a gente está vendo, né? Essa desestabilização tendo como base um fundamentalismo religioso extremamente arraigado. Qual é o próximo passo? Assistir o partido da Igreja Universal fazer um presidente? Estamos caminhando para isso, já que os movimentos de minorias ou então movimentos que não são ligados a essa esfera que é considerada a esfera cristã tradicional, conservadora, de bem, esse negócio de bem preocupa, dá medo, porque cidadão de bem tem uns aí que não é tão de bem assim não. Mas enfim, esse movimento religioso, ele acaba trazendo sérios riscos, não somente a própria questão social, mas pela própria estrutura digamos, política da República. Pois a Constituição, por exemplo, a Constituição brasileira, ela dá amplo espaço de liberdade a outros cultos religiosos. A partir do momento em que há bancadas religiosas fortes no Congresso, eles vão querer alterar a Constituição. E eles vão acabar tendo força para alterar a Constituição em seu próprio benefício. Isso daí ninguém tem a sombra de dúvida que muitos grupos religiosos, principalmente grupos religiosos cristãos, eles vão fazer medidas políticas que beneficiem apenas suas próprias igrejas. Isso aí naquele ideal, digamos, do privatismo que surgiu ainda no Brasil colonial. Ou seja, eu vou olhar apenas para o que é bom para mim, para o meu grupo, para essa minha, digamos, esse meu eixo próximo, esse meu eixo familiar. E os outros que se danem.
E vai ocorrer exatamente isso no Brasil se um dia, porventura, tivermos um parlamento, um congresso e, digamos, um poder executivo que seja ligado exclusivamente a determinados grupos religiosos. Eles vão querer fazer leis, medidas que beneficiem apenas a eles mesmos. Os outros grupos que se adaptem, ou então, como diz o nobre presidente, que vão para a ponta da praia. Eu que se submeto, né? Porque aí a gente tá dentro do mundo de Handmaid's Tale. A gente tá no mundo do conto da Aya. Porque o que acontece é a construção de uma república baseada na religião, na sobreposição do homem sobre a mulher e no controle da natalidade dos corpos femininos através de um ideal religioso. Aí você vai ter, por exemplo, uma Damares Alves que não é mais apenas a, entre aspas, louca do ministério que fala besteira. O que ela falar vai de fato acontecer, porque quem domina o Brasil hoje é um grupo muito... É uma coisa meio louca, né? É um fundamentalismo sensual religioso. Porque você tem aí misturado uma ideia... o Bolsonaro, quando vai falar com alguém, ele faz piadas sexuais de péssimo gosto, ao mesmo tempo que ele diz que defende Deus e a família. Então, e aí, como é que a gente baseia isso? É um fundamentalismo religioso sensual, né? Sexual. É mais ou menos isso. Carnal. Porque tudo que o cara pensa é em furico e... Golden Shower. É isso mesmo. Então, olha só que coisa louca, né? Eu defendo a família, mas eu vou no Twitter e coloco o que é Golden Shower. Falando nisso, isso me lembra... Exponho, né? Eu estou expondo os meus eleitores que muitas vezes são adolescentes, crianças, que teoricamente, pelo conservadorismo, são pessoas inocentes, né? Então, eu exponho uma coisa para essas mentes inocentes, eu estou fazendo o quê? Eu estou desvirtuando, né? Então, ao invés de ele ser um conservador recatado e do lar, na verdade, ele é um depravado, né? Por onde anda Carluxo? Por que ele saiu do Twitter? Isso aí por causa da CPI, né? Da Ele fake news. Ele não só saiu do Twitter, ele saiu do Twitter, Facebook, Instagram, de tudo. Ele abandonou as redes sociais, né? Por que Carluxo fugiu, Kleber? Sabe Por dizer? causa da CPI, das fake news, né? Aquele até o youtuber Felipe Neto disse que os membros da CPI não precisam se preocupar que ele salvou todos os twitters de Carluxo. Pois é, Carluxo sumiu. Inclusive o Pavão Misterioso, será? Pavão Misterioso, que já sabem que é a conta dele, né? Porque o celular Celular que de registro. O cara é um gênio. Gênio. Agora, uma coisa, inclusive, que eu queria debater com vocês, que é o seguinte. Quando é que nós teremos novamente uma eleição completamente 100% isenta dentro do contexto da conectividade e da possibilidade de alguém utilizar das mídias sociais para manipular ou para sugestionar o voto das pessoas? Não, a gente vive uma ditadura virtual. É uma ditadura virtual, né? Até porque a gente não conhece quais são os limites que determinadas empresas, né, que possuem os nossos dados têm sobre nossas informações, né? E quando a gente não sabe, né, não é transparente esse conhecimento sobre nossa vida particular, né? Fica difícil de saber o que é, como é que você pode dizer, um impulsionamento para mim ou para todos, né? Então, é sempre bom questionar e duvidar. Eu seguia muita página de direita, muito jornal de direita. E de uns anos para cá eu resolvi seguir canais e páginas de esquerda. E fazer a comparação e pesar a informação entre os dois, né? Porque eu tinha um ódio do PT, eu odiava o PT e tal, mas eu via que as políticas públicas funcionavam, enfim, pessoas ao meu redor, inclusive, eram beneficiadas e tinham acesso à saúde, educação, enfim. Eu achava que aquele famoso rouba mais faz era, de certo modo, beneficente. Enfim, eu resolvi dar uma chance para ouvir o outro lado.
E aí eu comecei a pesar as matérias pelas chamadas, né? Que uma pesa mais para um ponto da questão, o outro para outro, enfim. E você seguindo duas fontes, né? De esquerda e de direita, eu acho que fica mais fácil de enganar um pouco, né? Oxe, ela se interessa pelos dois, né? Então talvez os impulsionamentos sejam duplos, né? Para mim, tanto de esquerda quanto de direita, enfim. É uma suposição, uma teoria da conspiração, mas eu acho válido que a gente possa pesar a informação trazida pelos dois canais, para que a gente não fique bitolado ou alienado, né? Ali com pensamentos únicos, né? Um pensamento só de um lado ou só daquilo que me agrada, enfim. É isso. Mas eu acho que ser isento no mundo virtual é impossível, né? A gente não sabe o que é uma conta fake, o que é uma conta real. A gente não sabe os limites, né, dos nossos dados. E, enfim, a gente vive uma ditadura. A gente está fazendo, ouvindo e pesquisando, né, coisas que induziram a gente e a gente nem percebeu. Com o que vocês falaram aí a respeito desse crescimento da influência das igrejas neopentecostais na América Latina, influenciando diretamente e agindo de maneira escusa, de maneira sórdida, de maneira escondida, junto com... Fingindo que não participa. Exatamente. Junto com lideranças antidemocráticas. Eu queria ler uma notícia só para você refletir, meu querido, minha querida, historiante, seguidor, seguidora. Saiu hoje no site da UOL, 18 de novembro, exatamente 1h20 da tarde. Com fortuna de 2 bilhões, Edir Macedo é o pastor evangélico mais rico do Brasil, diz a revista. A matéria começa assim, abre aspas, religião sempre foi um negócio lucrativo, fecha aspas. Assim começa uma reportagem da revista americana Forbes sobre os milionários bispos fundadores das maiores igrejas evangélicas do Brasil. A revista fez um ranking com os líderes mais ricos. No topo da lista está o bispo Edir Macedo, que tem uma fortuna estimada em 2 bilhões, segundo a revista. Em seguida vem Valdemiro Santiago, 400 milhões, Silas Malafaia, 300 milhões, R.S. Soares com 250 milhões, Estevão Hernandes Filhos e a bispa Sônia com 120 milhões juntos. Não vou ler o restante da matéria, você encontra isso no site da UOL, mas é bastante interessante que todos nós possamos ler sobre o que está acontecendo aqui e que vocês possam perceber como é que eles operam, como é que essas fortunas foram criadas, né? O bispo Edir Macedo tem vários livros, boa parte deles criticando a Igreja Católica e a religião de matriz as religiões de matriz africana. Só quero lembrar de uma coisa, nós aqui no Historiante, o que faz a nossa riqueza e a nossa boa vontade em estarmos levando a opinião, levando informações para vocês que nos seguem, é que nós respeitamos as expressões religiosas todas. Aqui nós somos 4, coincidentemente cada um tem uma expressão de fé diferente, nenhum de nós tem uma religião igual a outra, e isso em nenhum momento atrapalha o nosso livre pensar, em nenhum momento atrapalha o nosso crescimento da nossa amizade. Por que eu estou trazendo isso? Para que vocês comecem a investigar o seguinte: observem esses milionários e bilionários da fé. Investiguem o que é que eles fazem que seguem as palavras de Jesus. Vamos lá. O que é que eles fazem de caridade? O que é que eles fazem em prol da evolução do mundo? O que é que eles fazem em prol dos mais pobres? Cristo optou pelos mais pobres. Ele foi castigado, crucificado, porque ele quis ficar do lado dos oprimidos. Não é verdade? Leiam, minha gente, está na Bíblia.
qualquer Bíblia fala sobre isso. Cristo disse diante de Maria Madalena e dos outros homens de bem da época: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Todos tiraram suas pedras das mãos e colocaram no chão. Maria Madalena seguiu sua vida em paz. Vamos observar que essas palavras que são ditas por esses homens são políticos, esses homens têm sim seus interesses não são exatamente cristãos. Prestemos muita atenção nisso. Vamos observar que as sociedades que estão mais desenvolvidas respeitam a religião e procuram exercer a tolerância. Repare o que acontece lá na Escandinávia, repare o que acontece nos países mais desenvolvidos. Não foi fácil para eles, não. Eles sofreram, eles se torturaram, eles tiveram problemas com terroristas, com um ou outro mais fanático que quis ir contra esse sentimento de tolerância, mas são sociedades que estão avançando. A própria Alemanha que o diga. Não é? A Alemanha que viu nascer o ovo da serpente, o nazismo, teve o nazismo imperando por tanto tempo, hoje é um dos países mais avançados, mas que busca exercer a tolerância, inclusive com regras muito bem definidas em suas leis internas. Então vamos pensar sobre isso. A gente defende aqui no Historiante uma democracia mais sólida, com a liberdade para todas as religiões, e não esqueçam, nós somos brasileiros. O Brasil é branco, o Brasil é índio, o Brasil é negro, o Brasil é mestiço. Não adianta nadar contra essa corrente. Nós não somos assim, essa que faz a nossa riqueza. Nós somos bons na música, no samba, na MPB, na poesia, mas nós somos bons na ciência. Ontem no Fantástico saiu uma matéria falando de um prêmio, vocês vejam aí no Globoplay, o Fantástico de ontem, 17 de novembro, de um prêmio sobre ideias, estudantes que apresentaram ideias para fazer a evolução do mundo, né, para trazer ideias interessantes para o planeta. 3 equipes. 2 do Rio Grande do Norte, outra do Ceará. Vocês não sabem o orgulho que eu tive de ser nordestino. Estou até arrepiado aqui, estou arrepiado mesmo, os meninos estão vendo, de ver aquilo. Eu disse, meu Deus, o povo de Natal, de Mossoró, e o povo lá de Fortaleza, fazendo as coisas bacanas, dizendo assim, a gente não quer ser melhor do que o Sul, nem o Sudeste não. A gente é nordestino, mas a gente é brasileiro e a gente faz coisa boa. É isso, não se deixem levar por essa trama do mal. A gente é muito melhor do que isso. Falando em ovo da serpente, isso me fez lembrar também uma coisa que eu mandei até no grupo do podcast. Tá voltando um movimento que é o ovo da serpente brasileiro, que é o movimento integralista. Teve uma movimentação em Fortaleza e tal, e os caras foram para lá e vestiram a camisa do integralismo. Vocês veem aí na imagem que eu mandei para vocês. Os caras... em Fortaleza, numa manifestação contra o Gilmar Mendes, eles foram lá vestidos com as camisas do integralismo, com bandeira do integralismo e com a bandeira do Brasil. Kleber me ajude a falar sobre esse assunto, porque o movimento integralista foi um movimento com caráter fascista, muito baseado com a ideia de Hitler na Alemanha, principalmente. O Plínio Salgado ele se baseia no movimento nazista para montar o movimento integralista, e ele basicamente pregava ideais fascistas no Brasil. O integralismo ele fez parte exatamente desse período da Era Vargas, e ele tinha esse ideal ultranacionalista de criar uma, digamos, raça pura brasileira. Isso, algumas pessoas dentro do integralismo pensaram dessa forma. E esse movimento integralista ele acabou conseguindo, em determinado momento, arregimentar muitas pessoas. E agora nós estamos vendo novamente a volta de um movimento integralista com aquele caráter ultranacionalista, que não aceita o estrangeiro, que é contra as pessoas que não são, digamos, patrióticas.
É até uma coisa difícil, né? Você achar uma pessoa que seja patriota, uma pessoa que realmente defenda o seu país. Porque a pessoa que defenda o seu país não é aquele que bate continência para a Estátua da Liberdade em frente de uma loja Havan. Isso aí não é ser patriota, não. E nem bater continência para um telão com a bandeira dos Estados Unidos. Isso também não é ser patriota. Ser patriota muitas vezes aquela pessoa que cria uma teoria educacional para tentar educar as crianças de seu país. Isso é ser patriota, porque está tentando dar um crescimento, uma evolução educacional para a sua pátria. Podemos pegar um exemplo de um verdadeiro patriota, aquele que é tido como um comunista, que não é comunista, que é o Paulo Freire. Você falou esse negócio da educação, eu lembrei de Leonel Brizola, pô. Um dos programas de Leonel Brizola, governador, era de que toda criança tivesse dentro de uma escola para estudar. Isso é ser patriota, é defender aqueles que estão mais necessitados em seu país e que seu país cresça de forma igualitária. Ser patriota não é aquele que veste uma camisa da CBF e no meio de um bocado de pessoas que deviam estar jogando bingo ou em casa cuidando dos netos, está lá defendendo volta da ditadura militar, fechar Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, isso aí não é ser patriota. Ser patriota é defender suas instituições, defender o crescimento igualitário de todas as camadas sociais. Isso sim é ser patriota, é pensar num todo, em toda a nação, e não pensar em seu próprio umbigo. Voltando a essa questão do integralismo, isso é algo muito preocupante, porque isso é algo que pode futuramente causar sérios problemas. Pois vamos lembrar que o movimento, por exemplo, o movimento nazista na Alemanha, ele não surgiu um movimento grande, ele surgiu em uma cervejaria com as poucas dezenas de pessoas e acabou se tornando em um movimento que absorveu grande parte da população alemã. Todos esses movimentos são movimentos preocupantes, porque do mesmo modo que pode alienar pequenos grupos, pode alienar uma sociedade inteira. Como disse Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio. Devemos estar sempre vigilantes, observando estes movimentos. Eu queria, por último, pedir permissão a vocês para fazer um comentário, com todo respeito a vocês três e com todo respeito aos nossos seguidores do Historiante. Quando vocês veem essa foto do Facebook da Frente Integralista Brasileira em Fortaleza, pelo amor de Deus, a vontade que eu tenho é de chegar lá e falar para esses três, são 7 rapazes, de dizer: queridos, vocês não têm espelho em casa não, minha gente, pelo amor de Deus, nós não somos arianos não. Acho que o mais alto aqui deve ter 1,70 m, tem um aqui bem com a cara de bravo, forte, musculoso, mas os outros são nordestinos, cabeça de coquinho, são cearenses, são baianos. Deixem de vocês serem bestas. Nós não somos raça pura, nós somos a nossa etnia, nós somos brasileiros, nós somos essa mistura. Quando você vê essa foto, a vontade que você tem de dizer é: deixa de ser idiota abestalhado, ou deixa de ser abestalhado, como se diz aqui no sertão. É preciso a gente dizer isso para você não se auto-enganar. Nós não somos louros dinamarqueses, não. Viva lá o povo da Escandinávia, são bacanas, os vikings, dá vários documentários legais no Netflix, mas a nossa história é outra. Semana passada eu tive a felicidade, eu falo a vocês, a felicidade de conhecer o Cariri. Eu não conhecia o Cariri fica a 350 quilômetros daqui, de onde nós moramos. Eu conheci o Juazeiro do Norte, o Crato. Aquilo sim é o Brasil. Você pensa que aquele dali é um fim de mundo? O fim de mundo é quando você não estuda o que você tem no seu país. O Cariri, o Juazeiro do Norte tem bons restaurantes, universidades, ruas limpas, largas, comércio eficiente. Tem a devoção pelo Padre Cícero, que é um motor daquela sociedade. Mas e daí? Eu estive lá na estátua do Padre Cícero, não faz parte da minha fé, mas faz parte do meu país. Inclusive, de lá você vê um mirante, é uma vista excepcional. Então, ao ver essa foto desses 7 coitados
deputados da Frente Integralista Brasileira do Ceará, a vontade que eu tenho dizendo é: que pena, vocês têm uma cidade tão linda, Fortaleza, com aquele mar tão bonito, aquele comércio, Fortaleza tem excelentes restaurantes, o Ceará tem tanto a nos ensinar, os estudantes cearenses estão bombando no Brasil e no mundo, existem cearenses, pesquisadores que estão fazendo coisas incríveis. Campina Grande é uma cidade do interior da Paraíba que tem o segundo maior índice de pós-docs do Brasil. Fica em Campina Grande, não é no Sul Maravilha, nem no Sudeste, é em Campina Grande. Vamos conhecer o Brasil, porque ao conhecer o Brasil a gente diz: que alegria que sou, porque eu sou daqui. Agora, Fortaleza é aquele lugar onde teve aquela dancinha do Bolsonaro. Na pegada do Wesley Safadão. Lídia, você que esteve na Alemanha, você lembra como é que os alemães lidam com o nazismo? É um assunto bem delicado para eles. Eles falam da época em questão, mas de uma forma muito enigmática, digamos assim, né? Os austríacos, eu morava na cidade, né, morava num castelo perto da cidade onde Hitler nasceu, né? E na porta da casa dele tinha uma pedra enorme: aqui nunca mais fascismo. E a vergonha daquela cidade era Hitler, né? Então a gente não podia mencionar o nome dele em público, entre os alemães e os austríacos, porque eles ficavam sérios, eles cortavam a conversa ali, eles iam embora da conversa se a gente tocasse o nome de Hitler. E, enfim, tem todos os campos de concentração, eles são museus hoje, né? E, enfim, é um pesar, assim, um sentimento muito... é um mar pesado. E o que eu acho interessante é que, uma vez numa entrevista, eu acho que Fábio Porchat e aquela cantora do Pará, como é o nome dela? Gabi Amarantos. Gabi Amarantos. Falando que o Brasil tem assunto mal resolvido, né? Porque nós não temos o museu da escravidão, a gente não tem um museu sobre os nossos problemas históricos. Ou seja, a gente não superou esses problemas, essas questões históricas, porque a gente não conta para as próximas gerações para que elas não cometam os mesmos erros, que é o que acontece na Alemanha. Eles têm essa conscientização da história deles. Por onde você anda, você vê monumentos do nazismo, né? Preservados, mas de forma instrutiva, de forma a ensinar a população, né, o que acontecia naquela época, e outros monumentos que são para homenagear os mortos, os familiares, os judeus, né, os perseguidos. Então, assim, existe uma conscientização na população sobre o mal daquela época, sobre as consequências, né, daquilo tudo, enfim. E existe o maior respeito, né, sobre esse assunto. E eu percebi que alguns alemães de algumas determinadas áreas, eles se sentem um pouquinho mais, como eu posso dizer, superiores aos outros europeus, às outras etnias. Mas, no entanto, eles sempre se podam no próprio falar, né? Como se eu sou mais branco que fulano, mas isso não quer dizer nada e tal, ele é meu irmão, é meu amigo, sempre se podando. Mas, assim, eles não têm nenhum tipo de adoração àquele contexto histórico e a toda aquela maldade que houve, né, na história deles. Se eles pudessem, inclusive, né, eles falam, eles apagariam isso da história deles, né? Mas isso não faria deles esse povo consciente que eles são hoje, né? Lídia, eu só queria acrescentar uma coisa às palavras de Ele morou também, ele morou na Alemanha. Eu só queria acrescentar duas coisas, aliás, a que Lídia falou aqui, tão verdadeiramente, né? A primeira é que esse mal que ela citou tem pouco tempo, tem 70 anos.
70 anos, não é nem um século, minha gente, não é? Que Hitler foi derrotado na guerra. As coisas ficam ali, ainda tem uma geração inteira, eu acho, talvez, para expurgar esse mal. A outra coisa é, quando eu morei em Berlim, e o meu amigo Matthias Hoffmann, que ele foi me levar para conhecer o antigo muro, que restou do muro. Era isso que eu ia falar também. Do muro. Tem vários museus, vários. Check-in Charlie. Check-in Charlie, exatamente. E eu me lembro que nós passamos o dia todo com ele, ele apenas dizia, aqui é tal lugar, o resto eu ia lendo, certo? Mas ele ficou no silêncio na ida e na volta. Você falou do silêncio, do constrangimento, eu me lembrei que ele ficou no silêncio. É um pesar muito grande. É uma coisa dolorosa ainda. E eles deixaram parte do muro justamente para poder contar a história, né? Porque eles destruíram praticamente o muro inteiro, né? Fragmentos e tudo mais. Mas eles deixaram uma parte do muro e conservaram também a parte oriental, né? Oriental? A outra parte, né? Do muro. Até um certo ponto do bairro é histórico ainda. Justamente. Tem as trincheiras e tal. Não, porque do muro. Tem um muro. Do lado ocidental era o muro e a rua. Do lado oriental era o muro. Não, a funda, né? Uma trincheira enorme que tinha Não. armadilha e tudo mais. Não, eles pavimentaram tudo. Mas assim, os prédios, os carros antigos, eles deixaram como monumentos como se fala? É uma rua histórica, né? Meio bairro histórico, assim. Patrimônio histórico, isso. Para contar a história deles, né? Aquilo ali não sair da lembrança, para que aquilo ali não se repita. Então, eu acho que falta muito isso no brasileiro, essa conscientização dos nossos erros históricos. E aí, enfim, os alemães, eles não tocam muito nesse assunto, até porque você pode andar pela rua que a história deles vai estar sendo contada, né? Então eles devem ser instruídos até mesmo nas escolas, né? A aprenderem a sua história e a silenciarem. É como se fosse um lamento calado, né? Do mal que eles causaram ao mundo. E, enfim, os austríacos morrem de vergonha de serem terra do Hitler, né? E porque, digamos assim, um austríaco, né? Poxa, saiu daqui da Áustria, tem por exemplo, o Schwarzenegger já é cultuado, né? O tanto de bodybuilding que tem na Áustria é absurdo. É um orgulho nacional, né? Você poder dizer que Paulo Freire é brasileiro. Agora você virar e dizer que Hitler é austríaco, para eles é extremamente ofensivo, né? Então, eles têm esse resguardo. E é bem melhor o Exterminador do Futuro do que Hitler. Não é não, Lídia? De certo modo, Hitler foi um Exterminador do Futuro. Ele é exterminado. Mas eu prefiro Schwarzenegger, que ele é mais canastrão, né? A gente mais ri. sensual A gente também, ri, pode rir dele. É mais sensual que Hitler. Adorei Schwarzenegger. Com relação a esse problema de memória, a gente tem no Brasil um exemplo, que é no Rio de Janeiro, que é o Cais do Valongo. Para quem está ouvindo e não sabe, o Cais do Valongo ele foi o local onde mais recebeu escravos da África. E eles desciam no Cais do Valongo, onde era feita a negociação. E há pouco tempo se descobriu-se esse cais. E se descobriu-se muito material arqueológico, desde grilhões, pelourinhos, celas para os negros, correntes, muito material. O Cais do Valongo ele está em processo de se tornar um patrimônio um patrimônio histórico. Isso, um patrimônio histórico voltado para essa conscientização da escravidão que ocorreu no Brasil, que foi terrível. E o material que foi retirado ia ser construído um grande museu, o Museu da Escravidão, para demonstrar toda a crueldade que foi feita com os negros que chegavam no Cais do Valongo. Porque era literalmente mercadoria. O que está doente, descarta. O que se pode vender como uma mercadoria vai ser vendido. Só que esse material que foi retirado de lá praticamente já está há anos encaixotado
não se tem um prédio desse museu, não se tem perspectiva de construção desse museu, está lá jogado em um depósito, literalmente, material totalmente enrolado em plástico filme, plástico bolha, caixa de papelão, porque não se tem a perspectiva de quando se vai construir o Museu da Escravidão no Brasil. Essa é a visão que nós temos com relação ao nosso passado, um passado que é ruim, um passado que o brasileiro, infelizmente, não sabe lidar. Porque quando se fala em escravidão, se tem ideia apenas do escravo moendo o engenho de cana. E não é só o escravo moendo o engenho de cana ou apanhando no tronco do lado da Casa Grande. Há um processo muito grande em torno disso, que vai desde a África o transporte no navio tumbeiro, que esse transporte também era cruel, que chegou ao ponto de que alguns historiadores indicam que rotas de tubarões, eles mudavam o caminho para seguir os navios tumbeiros, porque era direto vindo, morria muitos escravos, e eles só tiravam da corrente e jogavam das correntes, dos grilhões, e jogavam no mar, para abrir espaço para quando chegar já ir descendo e vendendo. Eu nunca escravizei ninguém. E o português nem pisava na África. Os verdade, africanos se entregavam para os portugueses. Esqueci esse detalhe. Mas, claro, que eles deviam chegar lá e chegava lá com as notas fiscais. Para quem não lembra, esse absurdo foi falado pelo seu presidente da República no programa Roda Viva, tá? Não, meu presidente não ganhou. Kleber, tem um Museu do Negro. O Museu do Negro no Rio de Janeiro. Ele não é divulgado, né? Mas ele existe. Ele fica no segundo andar de uma igreja, lá no centro do Rio de Janeiro, não conheço. Esse era a construção de um museu mesmo, o Museu da Escravidão. Seria interessante, é isso que eu estou dizendo. Até o espaço do Museu do Negro não é devidamente divulgado, ou ele existe de fato. O Museu do Negro ele é um espaço cedido dentro de uma igreja dos pretos, se eu não me engano, é Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. É chamada Igreja dos Pretos. Isso. Agora, assim, a gente precisa deixar claro que as pesquisas sobre a escravidão e as pesquisas sobre a vivência dos negros escravizados trazidos para o Brasil, essas pesquisas elas existem, elas são muito consistentes. São muito ricas. A questão é que o acesso a esse conteúdo é que não é um acesso universalizado, não porque os acadêmicos não queiram, mas porque não existe uma leitura básica e nem existe uma preocupação básica do brasileiro em saber sobre esse assunto. Vamos e convenhamos, né? Quem escreve é o branco. Tem um dos livros... mas assim, tem livros fantásticos sobre pesquisas da negritude e da escravidão no Brasil, que a UFBA faz, que são fantásticos. Inclusive tem um dos livros que é meu livro de cabeceira quase, né? Que foi um livro que eu li para o mestrado, que foi Domingos Sodré, um sacerdote africano, que é escrito num estilo chamado microhistória. Um livro fantástico que mostra a trajetória dos negros dentro de uma sociedade escravista, que era a sociedade escravista do Recôncavo Baiano e de Salvador, né? Então, as pesquisas existem. Agora, existe uma... Como você falou, a memória coletiva brasileira meio que coloca por baixo do tapete essa questão da escravidão e não trata sobre isso. Se limita a dizer que no Brasil não existe preconceito e que a escravidão já acabou e que não tem esse negócio de cota, tem que botar o negro para colocar no mesmo patamar do branco porque todo mundo é capaz e não precisa ter cota, sabendo que a cota não tem nada a ver com capacidade, tem a ver com oportunidade e o acesso da população negra, preta e parda no caso, a determinados benefícios da sociedade, educação, saúde e por aí vai. Tem uma foto recente da Maju, do Jornal Nacional, com toda a equipe do Jornal Nacional. Você já viu essa foto? Já. E virou meme, né? Porque a foto diz assim, o negro, o cotista, né? Roubou meu lugar na faculdade. E na equipe toda do Jornal Nacional, a única pessoa negra é a Maju. Então, assim, é para se refletir, né? O acesso... nessa questão dos cotistas, né? E falando do Museu do Negro, né?
que não tem espaço, não tem infraestrutura e nem tem divulgação, mas ele existe, né? Tipo... Mas só queria falar só o seguinte. Tem uma última questão, você falou de foto, tem uma foto, inclusive isso é um artigo bem antigo que foi escrito pelo um ex-historiante André Araújo. André Araújo, um abraço onde você estiver, né, se você estiver nos ouvindo. E ele, falando sobre um documentário que o Spike Lee estava fazendo na época, ele postou uma foto aérea do Carnaval de Salvador, e é uma foto específica de um bloco. E aí ele apontava o seguinte, é uma coisa claríssima para quem está olhando a foto. Dentro da corda, a cor humana, lá de cima para baixo, é branca. Do lado de fora da corda, a tonalidade é clara, tá na sua fuça, é negra. Sabe? Então, para quem não é de Salvador e não conhece o Carnaval de Salvador, nós temos blocos, esses blocos eles são separados por cordas. Quem é que segura a corda para o branco pular o carnaval em segurança, entre aspas, é o homem negro de Salvador, soteropolitano. Então, você falou dessa foto, eu lembrei dessa foto que foi icônica nesse artigo do André. Quem está ouvindo a gente, entra lá no site do Historiante que você vai ler. Só não vê quem não quer. Você não vê quem não quer o racismo, né, no caso. E aí lembra aquela questão do jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro, que o torcedor branco fala com segurança. Olha a sua cor. Olha a sua cor. Macaco, ele fala macaco. Quando vai saindo, dá para se ouvir assim, um macaco. E aí nós temos vários casos de racismo no esporte, principalmente agora no futebol, já que as pessoas estão se sentindo na liberdade de usar o estádio como forma de exprimir seu ódio. Toda rodada de futebol na Europa, por exemplo, tem um caso de racismo de torcedores ofendendo, fazendo muitas vezes gestos nazistas, chamando jogadores negros de macaco. E aí tem esses casos. E como não está ocorrendo punições severas, há o aumento deliberadamente dessa situação. E isso, eu acredito que, infelizmente, essa punição deve recair sobre a Federação de Futebol, sobre o clube. Pois quem acompanha futebol sabe que há alguns anos atrás, quando o torcedor jogava pilha, sandália, sapato, rádio, pedra, pau no campo e não tinha nada. Quando começou-se a jogar qualquer objeto no campo, o juiz botava agora no relatório e o time podia perder 2, 3 mandos de campo, ou então jogar com portões fechados, o que acontece? O torcedor joga uma pilha no campo, os outros torcedores seguram para levar ele para a polícia, então esperar os seguranças levarem ele para a delegacia. Isso vai ter que ocorrer com relação aos racistas. Uma torcida, como por exemplo no jogo da Bulgária com a Inglaterra, que era uma quantidade grande de torcedores, punia a Bulgária, eliminava ela das eliminatórias para a competição, botava, 10 anos proibido de jogar competições oficiais. Quando voltasse, a torcida ia perceber que se fizesse novamente os cânticos ia ficar mais de 10 anos. E as outras torcidas também iam ficar receosas. Se a gente fizer isso, vamos ser eliminados. Infelizmente vai ter que recair dessa forma. Todos vão pagar. É a mesma situação do cinto de segurança. Ninguém usava. Quando começou a multar, o passageiro do lado esqueceu de botar o cinto e foi multado. A primeira coisa que o motorista agora faz quando vê o passageiro sem o cinto é dizer: bota o cinto, por favor, porque sabe que vai ser multado. Quando mexe no bolso, né, o negócio quando fica mexe mais no complicado. Agora sim, tem uma coisa que isso me faz lembrar, que é o seguinte: a gente está falando do racismo no futebol, só que o racismo no futebol ele não é a ponta final. Na verdade, ele não é a ponta inicial, ele é a ponta final. Porque o racismo ele é um processo de construção cultural. Está na estrutura. Está na estrutura. Recentemente, mais uma menina negra foi morta, gente. No Rio de Janeiro. Mais uma menina morta. Tiroteio, que a gente sabe que não é bem assim, porque
Acredita-se que era um miliciano que estava atrás de fazer justiça para matar algum fulano que era traficante, não sei o quê, e acabou matando a menina. Mais uma criança negra assassinada no Rio de Janeiro. Aí saiu o mapa da violência no Brasil, né, que é feito pelo Serviço de Segurança Público. E, mais uma vez, 75% da população carcerária é negra. O negro está, se não me engano, é mais do que 60% de possibilidade de estar mais vulnerável a uma abordagem policial do que um branco. O professor Márcio ficou diante dessa situação da abordagem, né, professor? Lembro. É verdade. Eu já contei essa história aqui quando eu estava no Carnaval de Salvador e a polícia entrou no ônibus e realmente eles me ignoraram. Eu era um dos 2 ou 3 brancos que tinham lá no ônibus. Eles abordaram todos os pardos, os mestiços e os negros. A mim, eu continuei na janela. Eles me ignoraram completamente. Pois é, Lídia também passou por isso, né, uma vez. As vantagens de ser invisível, não é mesmo? Pois é, Lídia passou por isso uma vez, não foi? No carro? Ah, passei. Já contei aqui também que a gente foi parado porque meu amigo no banco de trás era negro. E pediram pra revistar ele. E aí eu me ofendi, eu tava sem carteira, deu problema. Enfim, mas eu tentei fazer de tudo que ele revistasse todos nós, que eles revistassem todos nós, ou que ele não revistasse o meu amigo, né? Eu não achava justo. Enfim, porque eu acho que, como branca, eu nunca passei pelo que ele passou, e nunca vou passar, né? Aparentemente. E por isso eu tenho voz ativa, né? Representativa, para poder defendê-lo. Então, é aquela questão, não basta só não ser racista, você tem que ser intolerante aos racistas. Tem que ser antirracista. Tem que ser antirracista. Antirracista, antifascista e meter o chute na cara de quem é. Pois é. Então, eu acho que todo mundo que tem um amigo negro, um amigo pardo, um amigo gay, já foi isento de qualquer tipo de preconceito na rua. E viu seu amigo sofrer. Eu acho que muita gente passa por isso. Já passou por isso. Precisa ter mais consciência. Que talvez se você não sofra, mas as pessoas ao seu redor sofram porque você pode falar e não faz. E não fala. Dicas culturais. Ok, a gente rodou um bocado e eu acho que agora é hora da gente fazer as nossas indicações. O que é que vocês andam assistindo aí que gostariam de sugerir? Eu ando ouvindo. O que é que você anda ouvindo aí? Adoro. Eu ando ouvindo muito grunge lá no início da nossa década de 1990. Muito Pearl Jam, muito Nirvana, Soundgarden, Stone Temple Pilots e por aí vai. Escutem um pouco de grunge, vocês irão curtir. Agora escutem com a letra traduzida, vocês verão que as letras não mudou nesses últimos 30 anos, digamos que estamos chegando já em 30 anos de movimento grunge lá do Nevermind. Já estamos fazendo praticamente esses 30 anos. É interessante você falar sobre a questão da letra, porque tem gente que escuta e diz, isso é loucura, isso é... Sendo que as letras elas são fantásticas. Jeremy, por exemplo, é uma história trágica, né? Comum aos norte-americanos e agora no Brasil, muito mais recente. Os casos de os meninos que sofrem bullying e acabam atentando contra a própria vida e contra a vida dos colegas, né? Isso mesmo. Escutem grunge. O que é que eu ando assistindo? Eu gosto de assistir bastante série, né? Eu tô acompanhando Handmaid's Tale, né? Tô tentando terminar Handmaid's Tale. Ainda não terminei a segunda temporada para poder chegar na terceira, enfim. O da HBO, que a gente assiste. Chernobyl. A gente assistiu Chernobyl, maratonou. Não, mas acompanhando a... Gente, dos vigilantes.
Watchmen. Watchmen. Acompanhando Watchmen. Que mais? É tanta série, né, que eu assisto assim. Atypical. Atypical, The End of the Fucking World. Que mais? São algumas séries. Eu sou meio viciada em série. Filme é muito curto pra mim, já não me satisfaz. Mas depois da nossa conversa, eu queria fazer uma indicação, pode? Deve. Gente, eu acho que já passou da hora, né? Do Brasil assistir documentário do Cambridge Analytica. Para você entender assim, Privacidade a sua. Para você entender a sua realidade virtual. O que realmente acontece na internet. E não ficar supondo ou criando teorias da conspiração. E também relevando determinados comportamentos corporativos que nos dominam. Então, vai minha indicação, o documentário Privacidade Hackeada. Muito, muito bom. Séries, filmes, mas séries mais, eu acho que eu maratonei, né, algumas recentemente, e tô acompanhando aquele The Dark, não vou lembrar, da HBO. The Dark. His Dark Materials. His Dark Materials, que é baseado na Bússola de Ouro, né? Quem assistiu o filme, a série é baseada na história que segue o filme, só que muito mais detalhes. É aquela realidade, né? Enfim, muito bom. Muito legal. Se você gosta da realidade daquele filme do estranho, dos bichos estranhos. Que esse bicho estranho. TV Câmara? Enfim, se você gosta de TV fantasia... Câmara e tem a segunda temporada, que é a TV Senado. Isso mesmo. Essa bicharada aí, selvageria total. Não, se você gosta de fantasia, né? Essa série é muito boa da HBO. Na verdade, eu acho que a HBO arrasa em todas as séries deles. Enfim, assistam todas. E Chernobyl é uma série documental, né? Praticamente. É um filme documental, né? Vale muito a pena assistir. Gente, é absurdo a obscuridade que acontecia em Chernobyl. Bom, eu vou indicar 2 filmes franceses que eu vi nesse feriado, que eu gostei muito. Um é Eu Não Sou um Homem Fácil, que é uma comédia interessantíssima sobre um sujeito que um belo dia acorda depois de bater a cabeça num poste e descobre que está no mundo onde a mulher é quem domina, né? É o inverso, e é muito interessante. Eu sempre digo que o humor incomoda a gente. O humor, quando é bem feito, e essa é uma comédia que incomoda aos machistas. Não deixem de ver, não. É muito, muito legal. E o outro filme, também francês, que eu vi, se chama Carbono, baseado numa história real. E é um belo exemplo, um exemplo claro de como a corrupção ela é bastante articulada. Né? Um corrupto ele nunca está sozinho, ele está ou com alguém da polícia, alguém do governo, ou alguém ou algum bandido. Ele tem sempre articulações para poder conseguir o que quer. É um filme bastante interessante, baseado em fatos reais que aconteceu na Europa. Então, Carbono e Eu Não Sou um Homem Fácil. Massa. Assistimos aí recentemente Chernobyl, né? Fantástico. Então fica aí para quem quiser, quem curte história. Chernobyl é uma adaptação bem interessante. Não sei se Kleber já indicou Chernobyl aqui alguma vez, né? Chernobyl é fantástico, principalmente porque ele constrói todo aquele ambiente de tensão, até a própria trilha sonora. É uma trilha sonora que constrói um ambiente de tensão quem está assistindo. Teve um documentário que eu assisti recentemente sobre um massacre acontecido em Los Angeles, só que eu não estou lembrado do nome dele, está disponível na Netflix. É um caso muito antigo de perseguição à comunidade negra em Los Angeles. E aí teve um caso que foi uma senhora coreana que acabou matando uma moça negra, achando que ela estava roubando o estabelecimento dela.
Isso gerou um imbróglio terrível na comunidade norte-americana. E aí, no julgamento, ela foi declarada inocente. Ela matou a menina, só que ela foi declarada inocente porque, enfim, colocaram como se ela tivesse feito aquilo em legítima defesa. Mas as câmeras mostram que a menina não tinha roubado nada, né? Aí o que aconteceu? A comunidade negra da região pegou em armas, pegou pau, pedra, cacete e tudo mais e saiu quebrando tudo na cidade, a ponto de abrir e saquear loja, principalmente lojas de coreanos, né? Isso causou um processo terrível. O documentário ele mostra um pouco sobre essa questão da tensão racial nos Estados Unidos e em como os negros eles são pressupostos como bandidos mesmo sem terem feito nada. Tem uma cena que eu acho extremamente terrível, que é uma senhora coreana bem velhinha, bem idosa, em cima porque tinha uma grande vitrine, né? Quebraram a vitrine dela. Ela subiu ali na vitrine, pegou um pedaço de pau e disse: aqui ninguém entra. E um bocado de gente, né, em sua grande maioria, pessoas negras revoltadas, estavam querendo entrar. Só que, diante daquela senhora, tão fraquinha, eles ficavam assim, parados, sem saber se entravam, se faziam o que queriam fazer ou se paravam diante dela. Porque a comunidade coreana, ela basicamente se lascou, porque os caras ficaram extremamente revoltados. E a outra sugestão é para assistir o Watchmen, a série. A série ela não tem nada a ver com o filme, ela não tem nada a ver com a história clássica, e ela pega como base não mais os conflitos e as tensões da Guerra Fria. Agora são os conflitos e tensões raciais norte-americanos, a questão da Ku Klux Klan e do movimento de supremacia branca, enfim, de volta aí na sociedade norte-americana. Ok, então, mais algum recado? Alguém quer deixar mais alguma mensagem para o mundo? Você ouvinte, sucesso nessa vida, tenha todas as coisas boas e maravilhosas, mas lembre que estudar é um negócio constante e é muito bom, tá? Então continue acompanhando aqui o Historiante e todo o material que está sendo produzido. Muita coisa boa vai chegar aí para você. E se você curte a gente, seja um apoiador, criatura. Vá no apoia.se/historiante e faça um apoio a partir de R$4 mensais. Eu fico por aqui, um grande abraço e vamos dar um tchau no 3. 1, 2, 3. Tchau. 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 Hoje tem gol do Gabigol.